Bom dia, shalom, shalom. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida nesta manhã. Nós estamos aqui para mais um dia, mais um devocional, aonde nós ouvimos o Senhor falar no mais profundo do nosso entendimento, do nosso coração, e nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos dele. Então vamos unir a sua fé com a minha, vamos orar, vamos estar apresentando este devocional e entregando o controle dele no domínio do Espírito Santo. Amém? Eu sou apenas um canal, apenas uma ferramenta que eu dependo exclusivamente do meu Senhor. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós estamos aqui mais um dia reunidos em Teu santo nome, pois nós entendemos e necessitamos, Pai, de ouvir a Tua voz falar conosco, nos dando direção, apontando caminhos, revelando a verdade, que é a Tua palavra. Então, é no nome de Jesus que eu venho nesta manhã entregar o domínio e o controle nas mãos do Senhor Espírito Santo, para que o Senhor venha me conduzir em cada palavra, em cada leitura que eu fizer aqui, Senhor. Manifesta o teu reino, Pai, sobre nós, dentro de nós e através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, neste momento agora eu venho também declarar que nós somos falhos, pecadores, e eu venho pedir perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor venha nos purificar, meu Pai. Oh Deus, coloca do teu sangue, Jesus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, para que nós possamos estar revestidos, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, coloque em nós também as armaduras, Pai, celestiais de Efésios 6:10. Dai-nos um revestimento, Pai, uma proteção, nos livrando de todo dardo, de toda seta inflamada, em nome de Jesus. E neste momento eu venho pedir licença para que nós possamos acessar as cortes celestiais, a qual eu peço para que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estarem nos guardando, nos protegendo também. Em nome de Jesus, Pai. Neste momento, eu venho pedir para que a nossa sensibilidade espiritual esteja ativada, os nossos sentidos estejam ativados, Pai, para que nós possamos estar entendendo tudo que o Senhor for falar conosco através da tua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu declaro agora este devocional aberto e eu ligo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom dia, irmã Priscila. Shalom, shalom. Bom dia, irmã Maria. Shalom, irmã Marta, irmã Tamires. Shalom, irmã Gracielse. Shalom. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade, então, à leitura do livro, tá? Hoje eu vou falar a respeito dos enganadores irão de mal a pior. Eu não sei com vocês, mas como eu falei anteriormente, esse livro ele tem falado muito, ele tem descortinado muitos enganos. Ontem eu falei, né, o preço do fanatismo, e hoje eu vou falar os enganadores irão de mal a pior. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, a palavra diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meu Deus, uma palavra como se fosse uma palavra de juízo, né? Declarando o final dessas coisas, né? Que todo espírito de engano, ele está sujeito a receber realmente o juízo de Deus. A palavra enganadores é a palavra grega gois, que significa alguém que faz encantamentos, ou alguém que usa a magia ou feitiçaria. Essa é a atividade ocultista. Na verdade, o que a palavra está ensinando aqui é que, à medida que a vinda do reino de Deus se aproxima, à medida que a vinda de Jesus se aproxima, os que estão no ocultismo irão se tornar mais proficientes nas suas atividades do que nunca. Aqueles que usam de feitiçaria, magia e encantamentos irão de mal a pior. E observe a intenção deles. A intenção deles é enganar, enganando e sendo enganados. Eles serão apanhados no seu próprio engano. Meu Deus, é forte, né? Bom dia, irmã Cláudia. Shalom, shalom, seja bem-vinda. Hoje de manhã eu me deparei com um vídeo aonde que fala, eu não vou falar o nome, vocês vão saber quem é, aonde que fala
que aquela mulher que em algum tempo ela foi convertida, chegou a ser obreira, rebelou, que ela fez um filme agora com o filho, fez com o pai, vocês já sabem quem é. Ela casou novamente e ela deu agora um amuleto pro novo marido. Dentro desse amuleto tá aquele líquido vermelho que corre nas veias, que sai no ciclo da mulher mensalmente dentro desse amuleto. Eu falei, o quê? Meu Deus, coitado desse homem. Eu não posso falar alguns nomes, vocês sabem, né? Porque senão o algoritmo derruba meu vídeo. Então, deu para vocês entenderem. Gente, isso é um pacto das trevas tão brutal que ela enlaçou esse homem de uma maneira. E o formato do amuleto é um portal, é um círculo oco dentro. Eu falei, meu Deus. Uma hora conheceu a verdade, outra, e olha, eu estou dizendo, eu, Valéria, falando para vocês aqui, eu não duvido hora nenhuma que lá no início ela tenha sim sentido a presença, ela tenha sim sentido conhecendo a palavra, ela tenha sim experimentado do favor de Deus. Por isso que a palavra diz que aquele que se apostatar da fé, e ela se apostatou da fé, ela levou uma queda, e a palavra de Deus também vem nos advertir que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu não duvido da minha conversão. Eu conheço a palavra, eu conheço o Senhor da minha vida, eu conheço o Espírito Santo que me envolveu, que me batizou com fogo, que me deu línguas estranhas, eu conheço o que é o sobrenatural do Pai, porém, se eu estou de pé hoje, eu tenho que tomar cuidado para que eu não caia. Porque se eu cair, é um abismo chamando outro abismo, e aquela condição que eu estava lá no início, quando eu conheci Jesus, ela vai voltar pior 7 vezes. A cegueira vai vir 1000 vezes pior do que ela estava antes. E o encantamento, a ludibriação, é um abismo que vai chamando outro abismo. Eu não julgo uma pessoa que está numa situação dessa porque ela caiu. Ela caiu. Caiu feio. E um abismo foi chamando outro abismo. E as revoltas, as faltas de perdão, as mágoas, as feridas na alma, tudo não curado virou alojamento de Satanás, de demônios. Ela está contaminada, totalmente mergulhada no mar demoníaco do pecado. E é um abismo que vai chamando outro abismo. E vai só crescendo, vai só ficando pior. Porque já virou o quê? Iniquidade. Já não sente mais que está pecando. Qualquer pessoa que estiver sobre essa carne e tiver aqui, sobre a terra, né, e tiver nesse corpo carnal, corrupto, está sujeita a passar por isso. E ela foi se envolvendo mais e mais e mais e mais, mergulhada no engano, mergulhada no ocultismo, entrando em telhas, fazendo alianças com bruxos e cada vez piorando mais ainda. Não significa que em algum momento ela não tenha sentido a presença, não significa que em algum momento ela não tenha conhecido a palavra e tenha tido um encontro com o Senhor. Porém, ela esqueceu de tudo, a mente dela ficou cauterizada. Ela não consegue sair mais. Ela apostatou da fé dela sobre isso. Então, o que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia, para não estar no lugar dela amanhã. Então, quando eu vi isso, eu falei, Deus, olha o quanto que o inimigo ele é astucioso, ele é ardiloso. Ele arrumou uma trama tão grande, que tá tão nítido que isso é um é uma feitiçaria, tá tão nítido. Mas se vocês lembrarem, há pouco tempo atrás, ela foi a primeira a assinar o livro do pacto com aquele bruxo. São alianças, são pactos. Vocês acham que ela fez isso dela mesma?
de pegar o ciclo dela e colocar nesse. Não, aquilo ali foi direcionado, foi ensinado. É para ver o que é o espírito de engano, e vai enganar até os mesmos os eleitos, se ficar desapercebido, distraído. Olha, a proteção do cristão. Agora, observe 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 15, para perceber como podemos ser protegidos desse erro. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que mais nós temos visto nos dias de hoje, nesses últimos dias, bom dia, Patrícia, shalom, seja bem-vinda. São cristãos, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que nasceram em berços cristãos, convertendo ao ocultismo. Aí você vai se perguntar, mas por quê? Eu também já perguntei. Se você fosse naquela época da Cracolândia ali você ia encontrar líderes, pastores, pessoas que conhecem a palavra até melhor do que eu e você, que está afundado no mar da perdição, porque abriu brecha, deu legalidade, pecou, não confessou, não arrependeu, não perdoou. Essas são as portas por onde o inimigo entra. Então, é muito perigoso. É muito perigoso. A pessoa tem que estar sempre ligada, ela tem que estar sempre chegando lenha na chama para não deixar apagar, tem que estar sempre enchendo a lamparina com azeite. Tem que estar, gente, é uma vida de exercício. Se você não exercitar a sua musculatura espiritual, ela vai só relaxando. Fica 2 dias sem entrar no devocional, 3 dias aqui para você ver um negócio. Para você entrar de novo vai ser um custo. Ah, mas vai ser um custo. Ah, fica sem ler Bíblia 3 dias para você ver uma coisa. O que, que vai acontecer? Ah, para você voltar a ler de novo, minha irmã e minha irmã. Vai ser um abismo para você chegar de novo aonde você está. Pessoa que tem vida no altar, que vida de jejum, se ficar uma semana sem jejuar, para voltar a jejuar. Você que tem vida em templo físico, no culto, fica 1, 2 semanas sem ir para a igreja para você ver uma coisa, para você voltar aí nos cultos. Minha irmã e meu irmão, não vigia não para ver. Observe a palavra permanece. É a palavra grega meno, que significa estar ou continuar permanentemente. O Senhor utiliza essa palavra no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 4. Essa é uma afirmação muito importante. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha para você ver, para Deus permanecer em nós temos que permanecer nele primeiro. Agora vocês estão entendendo o que é abrir brecha? Você perde a proteção, minha irmã. Se você não permanecer em Cristo, você perdeu a proteção. Para que ele permaneça em você, você tem que permanecer nele primeiro. É sobre isso, meu irmão. Então a gente tem que entender como que o reino funciona. Não significa que você não teve um contato, mas não permanece nele não para você ver se você vai estar protegido. Aí continua assim, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, no versículo 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim e em minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quisereis e vos será feito. Não é de qualquer maneira, não. O reino de Deus não é de qualquer jeito, não. Ele é regido por leis, estatutos e decretos e mandamentos.
Em cada um desses exemplos, a palavra permanecer é a mesma palavra grega, meno. Portanto, o versículo 7 poderia ser traduzido deste modo: se vocês, meno, em mim, permanecerem em mim, e as minhas palavras, meno, em vocês, permanecerem em vocês. Mas, uma vez significa permanecer permanentemente. Não é hoje, amanhã eu não quero mais, não. É permanentemente. Irmã Marilene, shalom, bom dia. Se vocês permanecerem permanentemente em mim e as minhas palavras permanecerem permanentemente em vocês, se vocês tiverem fixado residência permanente em mim e as minhas palavras tiverem fixado residência permanente em vocês. Estamos falando sobre permanência. Tem que permanecer. Ai, eu vou dar uma voltinha ali, depois eu volto. Vai para você ver, porque o muro já é do diabo. Fica em cima do muro, não toma posicionamento para você ver, não. Ou você é ou você não é. Com Deus é sim, sim ou não, não, que passa disso vem do maligno. Não é palavrinha clichê decorada, não. É na prática mesmo, ou você é ou você não é. Fica no meio termo para você ver. Abocanhado. Já tem destino certo. Com a palavra meno em mente, observe novamente 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Você deve estar falando assim, a pastora não vai ler meu comentário, não? Calma aí que eu vou ler, tá? Em que Paulo usa: tu, porém, permanece permanentemente naquilo que aprendeste. A palavra aprendeste é a palavra grega mantano, que significa aprender como um estudante. Essa seria a mesma palavra usada para descrever uma criança que se matricula na escola e começa a aprender. Paulo diz: permanece naquilo que aprendestes como estudante, indicando que Timóteo estudou essas coisas com grande diligência. O versículo 15 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, ou seja, você as conheceu no princípio ao fim. Você estudou todas as sagradas escrituras, os textos sagrados, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Bom dia, irmã Joseline, shalom, seja bem-vinda, amada. Então, eu deixei para me esperar, para me ler, né, os comentários de vocês até aqui, para a gente poder entender. Foi o que eu acabei de dizer, pessoas que nascem no Evangelho conhecem a palavra, mas se não permanecer nela, não, você ter título de filho de pastor não te protege, você ter título de cristão de nascença não te protege de nada. Se você não permanecer firme, se você não permanecer na palavra, não adianta. Você perde a proteção. Se título protegesse de alguma coisa, não tinha tanto ex-pastor, não tinha tanto ex-apóstolo, ex-profeta, ex-diácono, ex-obreiro, ex-presbítero, ex-missionário, tudo na queda. Se protegesse, minhas amadas, meu Deus, isso é maravilhoso. Todo mundo ia querer ter um título para sua proteção. Não protege. O que protege é você manter na fidelidade, não se desconectando da videira. Você está indo ali todo dia buscando da fonte, todos os dias bebendo da água da vida, todos os dias na oração, no jejum, na renúncia. É isso que protege a gente, que você vai criando musculatura espiritual e você vai adquirindo autoridade. Amém? Agora deixa eu ver o que vocês comentaram aqui, para me ver o que eu posso estar acrescentando aqui. Deixa eu voltar aqui, porque tem muita mensagem. Creio que sentiu, deixa eu ver, é por isso que eu não acredito na real conversão. Creio que sentiu a presença, mas não creio que conheceu Jesus de fato, de verdade. Sim, eu respeito a sua opinião, né? Eu dei a minha, eu tenho que respeitar a sua. Ninguém é forte demais que não possa cair, com toda certeza. Temos que vigiar muito, foi o que eu disse lá, né? Eu creio que conheceu sim. O problema, às vezes, são os que estão dentro da igreja, que machucam e julgam, aí vem o tempo de espera,
que às vezes não suportamos e se rebela, fica com raiva de tudo que vem da igreja, que confrontar, que confrontar, né? Concordo com tudo que a senhora falou. Sim, é uma mistura, é um mix, né? É um mix. Porque aí é onde que eu acabei de falar. Se a pessoa não tiver curado verdadeiramente, essa ferida de qualquer tipo de ferida na alma vai servir de porta de entrada para o inimigo entrar. Então, aí, essa raiva aí, ela não vem de Deus, essa raiva ela vem do diabo. Digo de mim mesma, tudo que vejo que afronta a igreja, tem hora que tenho que controlar para não postar. Estou numa luta grande com a minha carne e espírito. Então, você tem consciência que isso não vem da parte de Deus. Verdade, vai esfriando desde que desse jeito. Por isso gosto de falar em frente comigo. No automático. Sim, a gente tem que entrar mesmo sem vontade, a gente tem que buscar mesmo sem vontade, porque naquela a gente entra de um jeito e sai de outra. Naquele dia que a gente entra sem vontade, é o dia que Deus trata conosco e ele às vezes libera até uma cura, às vezes não, sempre ele libera alguma cura, libera alguma palavra de fortalecimento, de injeção de ânimo, né? Agora, deixa eu ver o outro comentário. Estou com dificuldade para jejuar. Só porque fiquei uma semana. Justamente, é dessa forma que acontece mesmo. Pessoa que tem vida de jejum, ela não pode brincar, não pode facilitar, não pode deixar de jejuar, porque para voltar, meu irmão e minha irmã, é um caos. Eu vou falar para vocês, é difícil, não é brincadeira não. Ó, o poder da palavra que eu vou ler agora para vocês. Eu vou fazer uma leitura hoje mais extensa um pouquinho, porque o capítulo é menor, tá bom? Por que as pessoas dão ouvido aos espíritos sedutores? É uma pergunta. Por que as pessoas viram a cabeça na direção de doutrinas e revelações estranhas e novas? Por quê? Porque querem ter uma sabedoria superior. Está sempre de mão dadas com orgulho. Eu quero saber mais, eu quero entender mais, eu quero aprender mais. É justamente aonde que é o perigo da queda eminente. O querer saber, 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 sabendo, entendendo, não entendeu que o saber, as respostas nós vamos encontrar todas na palavra. Mas aí, é lógico que nós sabemos que existem ensinos, né, mais profundos. Eu mesmo sou uma curiosa nata, eu não vou vir aqui com hipocrisia diante de vocês, porque eu sou uma curiosa nata. Eu gosto de entender como que as coisas funcionam mesmo, como elas são, mas se a pessoa ela tiver uma mentezinha fraca e ela começar a entrar em estudos que não é para ela, que não combinam com o DNA dela, meu irmão, ela vai cair numa maneira tão grande em espíritos sedutores e doutrinas de demônios que vocês não têm noção que é não, vai cair no engano, vai cair na ludibriação, vai cair nas fábulas, nos contos, vai ficar igual folha seca, rolando para lá e para cá. Se ela não tiver estruturada na palavra, qualquer vento de doutrina vai levar ela. É por isso que precisa ter que ter uma estrutura na palavra. Ó, querem algo que ninguém mais tem. Ah, eu quero ser diferente, eu quero ser a tal, eu quero ser a boa ou bom. Pastor Valéria, Sim, pode falar. shalom, amados. Então, é isso que eu quero dizer. A Às sua vezes voz vocês está me... um pouco, a sua voz está um pouco longe. Então, você deve estar com Ah, a mão o celular no. está com crise, ele. Ah, melhorou. É Então, porque você estava abafando o lugar onde creio que a que sua voz sim. vem. O que eu quero dizer assim, às vezes, é isso aí que eu quero falar. Não que a pessoa não possa ter aceitado, mas se deixa levar pelo Y, pelo Z, menos pela palavra. E se não for na palavra, a gente vai ficar baseado em vai estar sobre uma base fraca, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que é ela, que é a verdade. Às vezes nós temos alguém que a gente gosta muito, igual eu amo a senhora. Tem coisa na sua vida que eu falo, Jesus, Sim. essa mulher serve de exemplo nessa área para mim. Não conheço toda a sua vida, lógico, mas do pouco que eu conheço, eu Sim. e de outras pessoas também. Mas nós devemos basear na palavra. Por isso que eu falo, eu não estou isenta de cair, eu sei disso. Uma coisa é uma queda. É igual a senhora fala a diferença entre o pecado, a transgressão e a iniquidade. A gente cai pela fraqueza, às vezes,
aquilo ali do engano, da gente, às vezes, pessoas caem. Na Bíblia está recheado de exemplos disso, da ovelha, da Tá dracma, tomada. do filho pródigo. Então, a Bíblia está recheada desses exemplos. O que eu quero que me entenda é isso. Eu não estou aqui falando que eu sou a bambambam, que eu não posso cair. Não é isso. Eu posso cair como todo mundo que está vivo. Quem só não cai é quem já morreu. Mas tem a diferença, é isso que eu quero dizer. Quando a gente tem que basear é no Senhor, não é no outro. Que às vezes a gente vê o que os olhos permitem ver, nós não vemos o além do coração. Então devemos Mas basear Deus na vê. palavra para não se deixar levar pelo engano que é natural do ser humano, porque a gente às vezes se deixa levar por tanta coisa. Quando eu digo isso, eu estou falando de mim, porque eu já passei por isso. Sim, Só que graças a Deus nós já evoluímos essa fase e vamos continuar ainda mais, porque é o Senhor que é a nossa fortaleza. De não com buscar no ser certeza. humano, porque quando a gente busca no homem, se espelha no homem, a gente cai. A gente cai. É isso que eu queria dizer. Mas essa é a verdade. Bom dia, pastora Mariluz. Shalom, seja bem-vinda, amada. Então, aqui continuando, ó. Paulo, falando a Timóteo, diz: se você quiser sabedoria, permaneça na palavra. Paulo diz isso novamente no versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem. Essa palavra vem do grego dunamis, ou poder. Paulo diz: as escrituras têm o poder para torná-lo sábio. A verdadeira sabedoria está na palavra, sabedoria tremendamente poderosa. Tem uma pergunta para falar para vocês. Como que vocês eram antes de estar participando dos devocionais e como que vocês estão ficando depois dos devocionais? Quem de vocês aqui tem adquirido sabedoria? Se vocês puderem, eu queria que vocês falassem, porque eu não sei vocês. Gente, mas é notório, é diferente. Bom dia, irmã Leliane, Shalom, seja bem-vindo. É diferente quando você está ali exercitando todos os dias, quando você aprende coisas, quando você começa a entender que você tem que ponderar até na sua fala. Às vezes, a irmã Cláudia já comentou, eu tenho adquirido mais sabedoria. Às vezes você falava pelos cotovelos, mas você, a partir do momento que você começou a exercitar sua musculatura espiritual, hoje você fica mais silenciada e fala menos. Às vezes em casa te faltava sabedoria, você falava na hora que não era para falar. E às vezes agora você consegue se conter mais. Por quê? Porque todos os dias, quando você se permite que Deus coloque algo dele dentro de você, algo seu tem que sair. É assim que funciona a logística espiritual. Sim, sabedoria e um destravar diferente. É isso que vai acontecendo. Não tem como você receber algo da parte de Deus, se você receber de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com humildade, e deixar Deus trabalhar e você sair da mesma forma que entrou. Não tem como. Não tem como. É por isso que eu falei. Quando você entra aqui, às vezes você. O que eu falei para vocês lá no início? Hoje eu já estou me sentindo diferente. É assim. É isso que Deus causa em nós. A palavra ela traz cura, ela traz renovo, ela traz fortalecimento, ela traz libertação, ela traz entendimento, ela te dá direção em um momento que você não conseguir encontrar saída, ela te traz respostas, ela abre um caminho para você, ela te ensina a exercitar sua fé. A palavra ela é completa, ela é plena. Então, quando nós estamos estudando, principalmente quando nós estamos aqui numa sala dessa aqui, juntas, unidas, em um devocional, eu sempre falo para vocês, imaginem nós em uma mesa redonda, sentado em volta 12 pessoas. 12 pessoas não é pouca gente não, gente. Você sentado numa mesa, 12 pessoas. E ali a gente está deliberando um assunto. Aí cada pessoa pode falar algo que o Espírito Santo ministrou. Isso é devocional. Nós estamos em um devocional. Então não se contenha em expressar a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja diferente da minha. Como eu expresso a minha aqui, eu vou ouvir a sua. Eu não vou fazer descer goela abaixo de vocês a minha opinião. Eu estou aqui à frente, trazendo uma direção, mas nós temos aqui a liberdade
de expressarmos o que a gente está abrindo naquele momento de entendimento. Vai que a sua dúvida é a dúvida de outro, vai que o que você falou é algo que eu não falei, que vai encaixar e vai completar. Isso é devocional. Então vamos lá, ó. Como eu falei anteriormente, a verdadeira sabedoria está onde? Na palavra. Sabedoria tremendamente poderosa para mim e para você todos os dias. E então Paulo diz isto no versículo 16 e 17. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isso aqui é uma ferramenta, é uma habilitação para mim e para você. Dê atenção especificadamente à palavra inspirada. Significa que é inspirada ou soprada pelo Espírito de Deus, por Deus. Ela não foi escrita por homens que simplesmente tiveram uma boa ideia e escreveram, não, gente. Ela foi entregue por intermédio de homens que literalmente receberam o próprio sopro de Deus no espírito e na alma. Que poderoso! Essas eram palavras da Bíblia que vieram diretamente do próprio ser de Deus. As passagens do Novo Testamento não são textos que nos falam sobre Deus. São palavras que vieram de Deus. E contida na própria palavra está a vida de Deus. Há um elemento de Deus contido na própria Bíblia. Ela é soprada por Deus. O sopro do sobrenatural está na palavra. Então, quer conhecer Deus, tem que ler Bíblia. Quer bater no peito e falar que Deus é seu pai? Você tem que conhecer seu pai. Você tem que se parecer com seu pai. Ah, eu sou filho de Deus. O que você sabe a respeito do seu pai? Não. Nós temos que abrir o entendimento que o mundo está repleto de criaturas criados por Deus. No momento em que você declara Jesus como sendo o Senhor da sua vida, reconhecendo Ele como o Filho de Deus, aí você passa a ser filho, porque assim Ele constituiu o direito de sermos enxertados na videira. A própria palavra fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho. Ele é a ponte que nos liga ao Pai. Ali, quando você declara Jesus na sua vida, você vem e passa a ser filho, porque o Senhor trocou a sua identidade. Você passou a ser Israel. Quão poderoso é. Então, ao usar a palavra, a inspiração, Paulo está dizendo a Timóteo, esta é a revelação mais elevada. Você nunca receberá um sonho, uma visão, uma visitação de anjos ou uma nova revelação com mais de Deus nela do que a Bíblia contém, minhas amadas. Toma, chupa essa manga, para quem achar que alguma dessas coisas sobrepõe a palavra, não sobrepõe. A Bíblia é a mais elevada forma de revelação. É a perfeita revelação. O que vem depois é acrescentado. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra ela tem que vir em primeiro lugar, você tem que estar liberto primeiro de vários sofismas, de vários achismos, de vários egocentrismos, de vários orgulhos. Você tem que estar livre para você receber algo mais da parte de Deus. Tem que estar alinhada na palavra. É assim que funciona. Imagina uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, a todo momento receber um dom de revelação, ela vai se achar. Ela vai querer se engrandecer e crescer sobre a vida dos outros. Você está achando que você é o quê? Eu recebo. Você não recebe nada. Eu sei. O que você sabe? Ah, Deus tem, ele é tete a tete comigo. Ele revela para mim. Você já tem noção disso? A pessoa ela tem que ser curada, gente. Ela tem que ter humildade de falar assim, não, eu posso errar mesmo, eu posso vacilar mesmo. Eu posso cair mesmo. Eu posso ter entendido errado mesmo a revelação da palavra. Eu vou ter que me retratar. Eu vou ter que voltar atrás. Eu vou ter que estudar mais a palavra de Deus, porque eu não estou entendendo direito o que Deus está querendo falar comigo.
É sobre isso, nós temos que passar por uma preparação, negarmos a nós mesmos, para assim a gente falar, não, o eu de Deus, o Espírito de Deus está em mim, está falando através de mim. Deixa eu ver a mensagem que escreveu aqui, porque eu só vi subindo, não deu tempo. Tem um alto-falante, cunhada, igualzinho no Meet, lá em cima, lá na sua barra de rolagem, lá em cima, tem um alto-falante. Você tem que clicar no alto-falante. É igual no Meet. Então, hoje, esse ensino aqui falou muito conosco, né? E que a gente possa guardar na tábua do nosso coração. Eu acredito, deixa eu ver, eu acredito que sexta-feira, acredito não, certeza, sexta-feira a gente finaliza a leitura do livro, tá? Hoje eu dei uma aceleradinha aqui, a gente foi bem mais longe. Amanhã a gente vai ver a utilidade da palavra de Deus. E na sequência, a gente vai ver, né, perfeitamente instruído, testando os espíritos. Se você quiser aprender a testar os espíritos, amanhã vai ser a resposta, tá bom? Então não perca o devocional de amanhã, não. Gente, vamos continuar nossa leitura. Nós estamos aprendendo sobre o profeta Isaías. E hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro de Isaías. E nós estamos rompendo. Apenas comece, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje a respeito do profeta Isaías. Ó. O profeta Isaías. Isaías foi profeta em Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Teve um ministério longo, que esse ministério dele foi de 740 a 685 a.C. Era filho de Amós e possivelmente parente do rei Amazias. Mora em Jerusalém, era instruído e tinha profunda percepção da natureza humana, como conselheiro político e religioso de Judá. Tinha acesso aos reis ao parecer, era historiador da corte. A esposa de Isaías foi chamada de profetisa. Os seus filhos foram Sear Jazub e Maer Salal e Ashbaz. Cada nome, né, gente? Vocês vão relevando aí, viu, a pronúncia. Isaías se opôs aos males políticos e sociais e em todas as camadas da nação. Condenou os adivinhadores e exortou todos a obedecer à aliança de Deus. Ele era fiel a Deus. Repreendeu reis por sua obstinação e indiferença e censurou os ricos e influentes que não cumpriam as responsabilidades. Opôs-se à idolatria cananeia e às práticas religiosas fingidas. E declarou que apenas um remanescente justo sobreviveria. Prenunciou o futuro Messias, o príncipe pacífico e no reino de Deus, que também era servo obediente e sofredor. Nenhum outro livro do Antigo Testamento se iguala a Isaías no que se refere à presença de nuances do Novo Testamento, cujos autores citam com grande frequência. Então, isso aqui é só para a gente conhecer um pouco de quem era o profeta Isaías. Aí agora nós vamos entrar no capítulo 4 de Isaías. Se você não viu os anteriores, está tudo lá no canal. Vai lá, lê, aproveita para você aprender mais e entender mais deste livro. E nós vamos ficar um bom tempo nele aqui, tá? E vamos aprender bastante. Ó, então agora nós vimos lá no cenário, né, de juízo no capítulo 3, que foi anteriormente. Hoje, no capítulo 4, a gente vai ver como se fosse um raio de esperança. Deus fala de purificação, de restauração e da manifestação do renovo do Senhor. Ele é bem profundo em promessas, esse capítulo aqui, tá? Hoje nós vamos ver, então, o renovo que traz glória depois do fogo. Depois do juízo vem o quê? A purificação.
Vocês sabem quando a pessoa põe fogo nos eucaliptos, põe fogo nas lavouras? Eles colocam justamente para trazer um renovo, aí de repente você começa a ver brotando tudo verdinho, o fogo eles fazem uma limpeza, é uma purificação eu não sei se vocês já viram isso, que eles fazem com fogo para limpar. Então, é mais ou menos isso. Então, a limpeza de Deus, ele faz a gente passar pelo fogo. O ouro, quando ele é passado pelo fogo, as impurezas sobem tudo para cima. E nós também, às vezes, temos que passar pelo fogo para ser destituído de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância. Muitas das vezes, Deus vai permitir que a gente passe por determinadas situações para que a gente venha a ser purificado. É sobre isso. Aí, então, depois da purificação, vem o quê? Vem a glória. Aleluia. A gente vai ver agora no versículo 1 a escassez e vergonha, tá? Então vamos lá, versículo 1. Naquele dia restaram tão poucos homens que 7 mulheres brigaram por um só. Meu Deus. E dirão: deixem que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome para que não zombem de nós. Porque naquela época ali a mulher ela tinha que dar continuidade, né, à genealogia do marido, ela tinha que casar, ela tinha que gerar filhos e tal. Agora só que eu dei uma risadinha aqui, porque eu sou muito reativa, vocês já perceberam isso? Nos dias de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, quem casou, casou. Quem não casou, ora para casar com um homem de verdade. Porque tá difícil, e eu não estou falando isso com espírito de zombaria, não. É porque hoje tem muitas mulheres que estão procurando homens de verdade e não estão encontrando. Por isso que eu veio na minha mente isso aqui agora. Por quê? Não está muito diferente aqui, não. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, né? Justamente, cunhado. Justamente. Tá difícil? Não vou brincar, não? Tá difícil? O negócio tá estranho. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Que Deus ajude as irmãs solteiras a encontrar um varão. Gente, eu não esqueci, tá? Do nosso grupo de mulheres solteiras. Eu já estou com o estudo em mãos já para me poder fazer. O que está me faltando é somente tempo para eu encaixar, tá? Para mim poder arrumar uma data. E isso eu imaginei, para me arrumar uma data para me fazer com vocês, para a gente iniciar, né, os nossos trabalhos lá, assim como também das mulheres casadas, tá bom? Só está me faltando um pouquinho de tempo, porque vocês sabem, eu estou no Ministério Físico e eu também tenho as minhas obrigações aqui. E, além de tudo, dona de casa, esposa e mentora. Mas vai dar certo, viu? Vai dar certo. Então, vamos lá. Aqui nesse versículo 1 aqui, o que a gente viu, né? As consequências da guerra e do juízo que veio anteriormente, no capítulo 3, né? O desejo de remover a vergonha social das mulheres ali, né? A sociedade ferida tenta se reorganizar. E o colapso moral e social que gera o que? Um desequilíbrio. Quando Deus remove a proteção, a estrutura social sente totalmente o impacto. E realmente é dessa forma mesmo que acontece. Tanto que agora a gente vai ver aqui no versículo 2 o renovo do Senhor. Olha aqui, ó. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor, e todos que sobreviverem em Israel. De todos que sobreviverem em Israel. O que a gente está vendo aqui? O renovo, ele vem falar algo, né, que brota após o corte, que eu acabei de falar para vocês, a lavoura aqui. Quando a gente está batido, a gente recebe um renovo, da impressão que você reviveu novamente, você ficou frondoso, não é assim? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, aqui também veio uma esperança para o povo depois do julgamento. É uma promessa messiânica. Nós estamos todos os dias alicerçados no nosso Salvador e nosso Remidor, que é Jesus, que vem nos redimir dos nossos pecados. É a nossa esperança, é ele que veio, né, como salvação. E esse povo, eles sabiam que ia vir o Messias, porque já estava apontando. E nós estamos aqui hoje entendendo que o Messias vai retornar para levar a noiva dele adornada.
Pode ser que ele volte para alguém, na sua particularidade, né? Mas nós esperamos o retorno do Messias. Ó, então o que a gente vê aqui? Que a beleza que vem de Deus substitui a vergonha humana. Sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ser assim. Essa imagem aponta para o Messias cumprindo em Jesus Cristo, né, o renovo que traria a restauração espiritual para o povo. Então, Deus nunca termina uma história no juízo. Ele sempre planta um renovo. Que tremendo, esse é o nosso Deus. Aleluia. Se você tem motivo para dar aleluia e glória a Deus, a hora é agora. Ó, no versículo 3, a gente vai ver o remanescente santo. Se você quiser falar alguma coisa, abre o seu microfone, tá? E fala. Porque eu tô de cabeça baixa aqui, eu não vou ver você levantar a mão, tá bom? Ó, versículo 3, o remanescente santo. Todos que restarem em Sião serão um povo santo. Aqueles que permanecem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos. Esses são os remanescentes. Olha, nem todos que permanecem, nem todos permanecem, mas há um remanescente. O povo permanece, no meio deles tem os fiéis. Você é remanescente? Eu me vejo como uma remanescente, que eu estou aqui lutando, batalhando, falando das coisas do reino do meu pai, no secreto, e eu estou falando a verdade, a Bíblia. Eu estou falando de Bíblia, é Bíblia. E muitas fábulas estão lá adiante. Só que eu compreendo também que eu sou um remanescente quando eu lembro de Elias escondendo de Jezabel, e ele achava que ele era o único, e o Senhor falou para ele: ainda tem 7.000 que não se prostrou. Tem muitos igual eu que estão escondidos fazendo esse trabalhinho de formiguinha. E eu fico feliz com isso. Lógico que eu tenho desejo de expandir, de crescer, de aumentar, com toda certeza, porque quanto mais eu aumentar, mais pessoas vão ser alcançadas, não é assim? Eu tenho esse desejo, eu não vou ser hipócrita de falar, você não quer crescer? Não quero, mas eu vou crescer se Deus quiser que eu cresça. Se Ele quiser, amanhã Ele faz assim, Ele sopra o meu nome. Eu estou em treinamento, eu estou em preparação. Amém? Então, é dessa forma. E a gente vê também que a santidade, ela distingue quem permanece. O juízo, ele separa superficialmente de fidelidade, tá? Porque tem pessoas que vão permanecer, mas elas vão estar revoltadas ainda por dentro. Deus, ele preserva os que são seus. Ele dá oportunidades, mas não significa que todos que permaneceram estão. Em tempos de crise, Deus, ele filtra e preserva os fiéis que são fiéis dele, né? Ele vai estar sempre guardando, porque Deus conhece como o oculto, o secreto e o escondido. Salmo 139, ele conhece o seu levantar, o seu deitar, ele sabe qual palavra que vai sair da sua boca antes mesmo de sair. Ele esquadrinha seu coração, ele te conhece de uma forma que nem você mesmo se conhece. Com ele não tem como enganação, né? E aqui no versículo 4, a gente vai ver o espírito de juízo e purificação. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Referente ao tudo que já foi dito aqui? Não? Devocional, hein? Bora lá, versículo 4. Espírito de juízo e purificação. O Senhor lavará a imundície da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue, com o quente sopro de julgamento abrasador. Deus, ele é fogo consumidor. O povo fica só na parte do amor, do amor, do amor, mas esquece que também ele é fogo consumidor, que o fogo dele ele vem consumindo tudo aquilo que não vem dele. Deus, ele limpa a sujeira moral da cidade. O juízo, como instrumento de purificação, ele vai descer com juízo para purificar todo o pecado, toda mancha, tudo aquilo que está fora do propósito desalinhado da palavra dele. Simples assim. Ele tem regras, ele tem mandamento, ele tem estatutos, ele tem decreto. Ele deixou tudo perfeitinho, organizado para que nós seguíssemos. Aonde que está isso? Na Bíblia. Lê Bíblia. Vai ler Êxodo, vai ler Deuteronômio, vai ler
você vai aprender, você vai entender. Vai ler os juízes, você vai entender tudo. Tá tudo lá, basta você abrir e ler. Eu não estou falando para as pessoas que já estão aqui, né, no devocional, que já estudaram esse livro conosco, mas para as pessoas que vierem a assistir e que se perguntarem, mas aonde que está escrito tudo isso, esses estatutos, decretos, mandamentos, leis? Lê. Lê o Antigo Testamento que você vai ver tudo. Mas nós estamos na graça, nós estamos na nova aliança. Então você vai rasgar o Antigo Testamento e jogar fora? E por que você prega dízimo e oferta? Porque os dízimos, as ofertas estão no Antigo Testamento. A Bíblia é completa, ela é um todo. Nada daquilo ali foi cancelado, não. O nosso próprio Jesus, ele declarou que ele veio para cumprir a lei. Nós estamos na graça, sim. Nós estamos na nova aliança, sim. E qual que é essa nova aliança? É o favor de Deus sobre a minha vida e a sua que nós não merecemos. Porque antigamente descia fogo do céu e fulminava todo mundo. Mas hoje, quando o Senhor nos olha, ele nos vê o sangue de Jesus nos cobrindo e nos dando uma oportunidade de verdadeira conversão, de arrependimento. Essa é a diferença. Mas não significa que o Antigo Testamento ele não está válido, não. Ele está válido sim, está válido todas as leis, está válido tudo. Tudo é válido. Tem mandamentos ali que são perpétuos para a vida inteira. E muitos cristãos estão perecendo porque não estão pagando o preço, não estão cumprindo aquilo que a palavra te leva a cumprir. As festas, o Shabat, não foi destituído. Não foi. Te enganaram. Lê Bíblia, que você vai ter a resposta. Então, a gente viu aqui que o fogo de Deus, ele dói. Pode até doer, mas ele vai te purificar. O tratamento de Deus, às vezes, pode doer, mas vai te purificar. Você vai ter a santidade restaurada. É sobre isso. O fogo não é para destruir nenhum de nós aqui, é para nos refinar. Quando o juízo de Deus vem, ele vem como instrumento de purificação. Amém? Ou não amém? Vocês estão comigo aí ainda? Eita Deus, essas palavras fortes assim, todo mundo fica caladinho. A nuvem e o fogo, novamente. Versículo do 5 ao 6. Então, o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia, proverá uma camada de nuvem, e à noite, de fumaça e fogo ardente que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra tempestades e chuvas. Isso aqui o Senhor provia para o povo lá no deserto, quando eles saíram da escravidão, né? Do Egito, e começaram a rodar no deserto. Eles rodaram 40 anos, com Deus também mandando essa mesma proteção aqui para eles. A gente vê aqui a referência à coluna de nuvem e o fogo no deserto. Foi essa mesma referência que eu acabei de falar aqui, né? A glória, ela volta a habitar no meio do povo. A proteção divina, ela é restaurada sobre a vida daquele que passou pelo fogo. O que eu falei com vocês lá no início da leitura do livro? Que a pessoa ela tem que estar ali sempre junto com Deus para ter a proteção dele. Se entrar em desobediência e rebelião, a proteção afasta. Você se separou? Então é sobre isso aqui. Depois que passa pelo juiz, pelo tratamento, e a pessoa recebeu, aceitou ser tratada, ser confrontada e trouxe mudança, a proteção divina volta, é restaurada sobre a vida. Então a presença ela continua como um abrigo de proteção para aquele que recebeu a purificação, a conversão. A imagem remete à presença manifestada em Êxodo, foi o que eu acabei de falar para vocês, quando Deus guiava Israel no deserto. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Então, quando há purificação, a manifestação da glória. Não tem como ficar do mesmo jeito. Tem como. É sobre isso, que nós possamos entender isso hoje. Então, nesse capítulo aqui, ele é pequeno, mais profundo, nós vimos o quê? Que o juízo não é o fim. Deus preserva um remanescente, ele sempre vai guardar aquele que é fiel a ele, vai sempre preservar. O renovo, ele vai trazer o quê? Restauração para a minha vida e para a sua vida.
A glória retorna sempre depois da purificação. A glória de Deus não pode ficar no meio da contaminação. Tem que estar purificado. Porque eu vivo falando aqui, o único abismo que separa a gente de Deus é o abismo chamado pecado. Deus ele não mistura com o pecado, porque ele é santo. Ele precisa nos purificar para depois ele se achegar a nós. Nós precisamos arrepender, confessar, renunciar, converter, mudar os maus caminhos para que a gente tenha esse tete a tete com Deus, para que a gente vire, ó. Então, Deus permite o fogo para que a glória possa habitar sem impedimentos. Guarda isso no seu coração. Deus permite o fogo para que a glória possa habitar sem impedimentos. Aleluia! Queria ouvir vocês. Vocês querem falar alguma coisa referente a esse capítulo que nós lemos aqui? Esse foi o capítulo de hoje. Pequeno, profundo e também revelador, né? E na consequência, o de amanhã vai ser enorme. O capítulo 5 de amanhã. Já vi aqui, vai ser enorme. Amém? Ou não amém? Amém, né? Não tô falando com pessoas reais aqui. Glória a Deus, ninguém quer falar nada. Deixa eu ver quem eu vou pedir para orar para nós hoje. Ontem, quem orou foi a irmã Priscila. Segunda-feira, quem orou foi a irmã Marta. Hoje, eu vou pedir a irmã Cláudia para orar por nós. Você pode orar por nós, irmã Cláudia? Amém. Eu tô saindo já de casa, mas eu oro rapidinho antes de sair. Amém, amém. Eu vou desligar meu microfone e vou passar para você, então. Tá com você, amada. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas, Senhor, que o Senhor colocou, Senhor, o Senhor marcou esse encontro conosco nesta manhã aqui, Senhor. Obrigada por tudo que foi falado aqui, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia sermos melhores, Senhor. Cada dia, Senhor, estarmos, ó Deus, na posição que o Senhor quer, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, nossas falhas, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, nossos erros, Senhor Deus. Senhor, reconhecemos que somos, ó Deus, falhos, Senhor, que muitas das vezes não fazemos o que queremos, Senhor, mas o que muitas das vezes que nossa carne está pedindo. Mas, Senhor, nos ajuda, Pai, a estar matando nossa carne a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivificar o nosso espírito e matar nossa carne, Senhor. Porque sabemos que só assim nós podemos agradar ao Senhor. Só matando nossa carne, Senhor, como foi falado aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor nos, esteja, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, nos dá direção, nos dá sabedoria, Senhor. Senhor, guarda nossos passos, para que nós não venhamos, Senhor, a tropeçar, que nós não venhamos a cair, Senhor. Fortalece, Senhor, que estão fracos, Senhor. Fortalece, desperta, Senhor, que estão, Senhor, distraídos. Senhor, que o Senhor venha, Deus, despertar o teu povo, Senhor, para esse momento que nós estamos passando. Deus, nós precisamos, Senhor, de despertamento, Senhor. Nos renova, Senhor, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, continua, Senhor, abençoa, Deus, nossa casa, Senhor, guarda nossa casa, Senhor, guarda nossa família, guarda os nossos, ó Deus, que o Senhor, Deus, venha alcançar, Senhor, todos que ainda não estão na Tua presença, Senhor, como o Senhor nos alcançou, como o Seu amor nos alcançou, que o Senhor venha, ó Deus, alcançar os nossos também, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque, Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, nós cremos que é o Senhor, Deus, que faz, ó Pai. Nós, Senhor, plantamos a semente, mas nós sabemos que quem rega, Senhor, quem dá o fruto, não somos nós, ó Pai, é o Teu Espírito, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha trabalhar, Senhor, na nossa família. Que tenha liberdade, Senhor, de entrar na nossa casa e trabalhar dentro da nossa casa, ó Deus. Não só hoje, mas todos os dias, ó Pai. Que o Senhor seja bem-vindo dentro da nossa casa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Continua, Senhor, abençoa também nossos filhos, Senhor, que estão na rua, Pai. Senhor, as escolas, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, o tempo terrível que nós
nós estamos passando no momento, Senhor, de tanta influência maligna, Senhor, dentro dessas escolas, ó Deus, e na rua, Senhor. Então, Senhor, guarda nossos filhos ali, Deus, guarda os filhos que estão no trabalho também, Senhor. Senhor, venha guardar, Senhor, blinda a mente deles, ó Deus, que eles, Senhor, venham ser, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos, Senhor, e não instrumentos na mão do inimigo, Senhor, mas que nossos filhos venham ser instrumentos na tua mão, Senhor, para essa geração, Senhor, que eles venham, Senhor, fazer muito mais do que nós fazemos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, eles nas tuas mãos, Senhor, guarda eles, ó Deus, blindamente, Senhor, toma a saúde de cada um, Senhor, Senhor, toma a saúde de quem está enfermo, Senhor, dos filhos também, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa também o trabalho de cada um, Senhor, de quem trabalha, abençoa também nosso serviço doméstico, Senhor, que o Senhor venha, Deus, estar abençoando, meu Pai, tudo que nós colocarmos à mão, Senhor, que nós viemos pedir a tua direção, Senhor, para que nós possamos fazer tudo com excelência, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, que as pessoas possam ver, Deus, Cristo na nossa vida, Senhor, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo, pela tua misericórdia, Senhor, nos renova, Senhor, renova a nossa armadura nesta manhã, Senhor, renova, Senhor, o capacete, Senhor, a couraça da justiça, Senhor, blinda, Senhor, também nossos pés, ó Deus, que o Senhor venha dar uma armadura renovada nesta manhã, Senhor, para que nós possamos, Deus, continuar nossa luta, nossa batalha, Deus. Senhor, toma a vida da pastora Valéria nas tuas mãos, Senhor, abençoa a tua serva, Senhor, que está aqui todos os dias, ó Deus, se disponibilizando para estar nos ensinando, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Senhor, continua abençoando, Senhor. Deus, reine o tempo dela, Senhor, que ela consiga fazer tudo que ela tem colocado diante do Senhor, Pai, que ela possa conseguir fazer, Deus, que o Senhor venha continuar guardando a casa dela, Senhor, guarda o marido, guarda o filho, Senhor, guarda os pais dela, Deus, em nome de Jesus, e continua abençoando o ministério dela, Deus, em nome de Jesus, e toma, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor, cada uma que passou também, que teve que sair, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a vida de cada uma, Senhor, vai de encontro à necessidade de cada uma, tudo que tem colocado diante do Senhor, meu Pai, direção, resposta, Senhor, um coração angustiado, preocupado, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tomar nesta manhã, Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus, que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus, amém. Amém, irmã Cláudia, amém. Que o Senhor continue te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal, e que o Senhor levante um cerco de proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família e tudo que carrega o seu nome. Que você não receba nenhum tipo de contra-ataque, nenhum dardo e nenhuma seta inflamada do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados do Senhor. Então, eu vou só desligar. Eu me desligo e desligo cada uma das pessoas que aqui estão também, de corpo, alma e espírito, consciente, inconsciente e subconsciente. E eu chamo o manto da invisibilidade sobre cada vida que aqui se encontra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou estar ministrando a bênção apostólica, tá? E encerrando a gravação do devocional. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, ela esteja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas amizades, tudo aquilo que carrega o seu nome, que você possa experimentar dessa paz que excede o entendimento sobre tudo que você colocar às suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa bênção. E se você concorda, você diga amém. Amém, amados? Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Shalom, shalom para vocês. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir estarmos aqui novamente, porque nós estamos debaixo, né, do domínio e do controle do Papai.